Na maior parte do tempo, George não se incomodava de ser o rei. As vantagens eram evidentes. Tinha mais dinheiro do que era possível gastar, inúmeros palácios que lhe serviam de lar e um verdadeiro esquadrão de criados e conselheiros, todos ávidos por satisfazer cada capricho seu. Chocolate quente pela manhã com exatas 3 colheres de açúcar? Aqui está Vossa Majestade, servido num prato com friso prateado. Um exemplar de História das Plantas Suculentas, de Richard Bradley, mas é claro, não importa que tenha sido publicado há mais de 20 anos, vamos providenciar imediatamente. Um pequeno elefante? Talvez leve alguns meses, mas vamos começar a busca agora mesmo. É bom registrar que George não solicitara um elefante, nem pequeno, nem grande, mas ele bem que se animava em saber que poderia fazer isso. Então, sim, ser rei era, em grande parte do tempo, delicioso. Não sempre. Só que ele não podia se queixar, porque só um patife sairia por aí reclamando de ser rei. Mas também tinha seus inconvenientes. A ausência quase absoluta de privacidade, por exemplo, como agora mesmo. Um homem normal poderia talvez apreciar o momento de ser barbeado por seu criado pessoal sem ouvir nada além do canto dos pássaros que vinha pela janela aberta. O quarto de vestir de George, porém, tinha sido invadido tanto por sua mãe quanto por um de seus conselheiros, e nenhum dos dois demonstrava a menor disposição de calar a boca. Ela estava experimentando o vestido quando a deixei, disse a princesa Augusta. Tudo está correndo como deve, murmurou Lord Bute. Ela queria usar alguma monstruosidade de Paris. De Paris! Bute assentiu, um movimento um tanto diplomático, que não indicava concordância nem discordância. Acredito que a capital francesa seja reconhecida como um centro da moda. George fechou os olhos. Era estranho, realmente, mas as pessoas pareciam falar com mais liberdade em sua presença quando ele estava de olhos fechados, como se assim ele não fosse ouvi-las. Não era um artifício que George tivesse condições de empregar com frequência. Não podia fechar os olhos sentado no trono ou ao receber chefes de Estado, por exemplo, mas em ocasiões como aquela, recostado com uma toalha quente no rosto e no pescoço, enquanto esperava que o criado chegasse com sabão e uma navalha afiada, podia ser uma experiência bem reveladora. Pois a discussão de sua mãe com Lord Bute girava em torno da noiva de George, algo que não seria tão notável não fosse pelo fato de que George ainda não a conhecia e de que o casamento se daria dali a 6 horas. Era assim a vida de um rei. Seria de imaginar que um ser ungido por Deus tivesse o direito de pôr os olhos em sua noiva antes de se casar com ela, mas não. Um rei se casava por seu país e não para satisfazer os anseios de seu coração ou suas partes baixas. Não era imprescindível que ele visse Sofia Charlotte de Mecklenburg-Strelitz antes de pronunciarem os votos. Na verdade, poderia ser até melhor não vê-la. Mesmo assim, ele estava curioso. Ela está se casando com um rei inglês. Precisa usar um vestido inglês, dizia a mãe. Viu o que ela estava usando essa manhã quando foi apresentada a mim? Infelizmente, não notei, senhora. Enfeites e babados, um exagero para uma visita matinal. E safiras, em plena luz do dia. E renda feita por freiras. Freiras! Será que ela acha que somos católicos? Estou certo de que ela só queria causar uma boa impressão em sua futura sogra. Insistiu Bute. A princesa Augusta bufou. Essa gente do continente são muito cheios de si. George se permitiu um sorriso. A mãe nascera sob o nome de Augusta de Saxe-Gotha-Altenburg.
E não havia nada tão plantado no meio do continente quanto Gotha. Mas Augusta era princesa da Grã-Bretanha havia 25 anos, mais de metade da vida. Deveria ter se tornado rainha, mas tal honra lhe foi negada quando o pai de George, então príncipe de Gales, foi atingido no peito por uma bola de cricket, morrendo pouco depois. A coroa, então, saltou uma geração, passando de avô para neto, e, não tendo marido para se tornar rei, Augusta não poderia ser rainha. No entanto, ela se devotara àquele país. Tinha dado à luz 9 príncipes e princesas, todos falantes do inglês como língua materna. George julgava compreensível que a mãe tivesse passado a se considerar britânica por inteiro. Mas a moça é bela, disse Bute. Um rosto deveras agradável, e ela se portou muito bem. Pode-se dizer que tem uma postura régia. Sim, claro, concordou Augusta. Mas ela é muito marrom. George abriu os olhos. Aquilo era inesperado. A terra é marrom, disse ele. A mãe se voltou para ele. O que a terra? Começou a mãe, depois de uma pausa que não pareceu longa o suficiente para capturar toda a extensão do raciocínio de George. O que isso tem a ver com a situação? Amo a terra, respondeu George, achando que era explicação suficiente. Como todos nós, murmurou Bute. George o ignorou. Ele não se incomodava com Bute. Era um sujeito muito prestativo e os dois tinham em comum o amor pela filosofia natural e pelas ciências. Mas também era irritante com certa frequência. A terra é marrom, repetiu George. Dela desponta toda a vida, toda a esperança. É marrom e bela. A mãe ficou olhando para ele. Bute ficou olhando para ele. George apenas deu de ombros. Bem, insistiu a mãe. O fato é que ninguém nos contou que ela era tão marrom. E isso é um problema? Perguntou George. Ele voltou a fechar os olhos. Reynolds, o criado, tinha chegado com a navalha e era mais relaxante ficar assim. Se bem que, pensando racionalmente, talvez não devesse se sentir relaxado demais com uma navalha no pescoço. Claro que não, respondeu ela depressa. Eu não me importo em absoluto com a cor dela. Certamente se importaria se ela fosse roxa. Silêncio. George sorriu por dentro. Você está me fazendo ficar com enxaqueca, disse por fim a mãe. Há numerosos médicos no palácio, respondeu George, muito prestativo. E era verdade. Havia muito mais médicos do que seria necessário a qualquer pessoa. Exceto se essa pessoa fosse um rei, aparentemente. Um rei exigia numerosos médicos. Ainda mais aquele rei. Ora, você sabe que não estou com enxaqueca de verdade, disse a mãe contrariada. Mas falemos sério, George. Poderia permitir que eu termine? Ele fez um gesto de anuência com a mão. Era um trejeito régio. Havia aprendido aquilo ainda bem jovem e serviu bem ao momento. Não estamos preparados para uma moça tão marrom, disse a mãe. De fato, opinou Lord Bute, o que não acrescentava nada à conversa. E não sai. George abriu os olhos de repente. O quê? Não sai, repetiu a princesa. Eu esfreguei o rosto dela para ter certeza. Por Deus, mãe, disse George, quase se levantando. Reynolds deu um salto para trás, bem a tempo de evitar cortar o pescoço do rei com a navalha. Por favor, me diga que não tentou esfregar a pele da minha prometida até a cor sair, disse George. A mãe dele se indignou. Não foi por mal. Qualquer que tenha sido sua intenção, você...
Ele parou, apertando a ponte do nariz. Não se exalte, não se exalte, não se exalte. Era importante permanecer calmo. Só assim poderia dar o melhor de si. Era quando perdia a calma que sua mente disparava e tudo de que ele não precisava naquele momento, em momento nenhum, na verdade, era que sua mente disparasse. Calma, calma.